Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Você que está chegando aqui, hoje a gente vai ter uma live de tirar dúvidas sobre o ProUni. E nessa live eu vou estar com uma convidada muito especial que já está aqui, uma aluna da mentoria aprovadíssima. Oi, doutora futura médica Micaele. Oi. E há 5 anos e meio você passa uma receita, nem que seja de vitamina C, para sua professora. E carimba a receita. Boa noite, professora. Boa Primeiramente, queria noite. agradecer o convite, né? Estou muito feliz por estar aqui, porque 1 ano atrás eu queria exatamente poder algum dia ajudar alguém, enfim, porque eu estava na mesma situação das outras pessoas, né? Que estão hoje ainda prestando vestibular, fazendo Enem, enfim. Então, estou muito feliz por estar aqui. Isso. E Micaele, ela tem uma história de vitória, mas toda vitória ela é precedida de uma luta. Micaele, inclusive, ela estava fazendo enfermagem. E ela largou a enfermagem, porque ela não queria ser enfermeira. Ela queria ser médica. Porque ela nasceu para ser médica, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Micaele, conta como foi essa tua jornada de passar a enfermagem e largar a enfermagem. Como foi que aconteceu tudo isso? Bom, basicamente, pós o meu terceiro ano, eu consegui passar em enfermagem, né? Só que eu não escolhi cursar, no caso. Eu fui pensar bem e falei, não, não é realmente o que eu quero é medicina. Então eu preciso continuar batalhando, lutando pelo meu sonho para realmente entrar em medicina, né? Até porque é, poderia muitas vezes ter começado a enfermagem e justamente acabar não gostando, não me identificando e voltando para a medicina. Então eu escolhi naquele tempo não cursar enfermagem para poder continuar estudando para o meu sonho, que sempre foi a medicina. E isso é uma decisão que envolve o que eu chamo de sabedoria. Muitas vezes passa, né? E vai cursar. E aí, quando vai cursar, aquele tempo que você ficou na faculdade não é de qualquer outro curso. Se você sonha ser médico, se você sonha ser médica, você não vai ficar feliz com enfermagem. Você não vai ficar feliz com fisioterapia. Você não vai ficar feliz com odontologia. Agora, se você sonha uma dessas profissões, você vai ficar muito feliz. É o que é que você sonha, tá? E Micaele, ela tinha uma condição assim muito peculiar, porque o marido dela passou em medicina na Univas. Sim. Então, ela passou em medicina. Antes de conseguir a vaga pelo ProUni, ela tirou primeiro lugar no Extra Sisu na Estadual do Pará. Mas ir lá para o Pará era ficar longe do marido. E como foi essa decisão de não ir para o Pará e enfrentar a jornada, enfrentar o que viesse pela frente? Então, quando eu passei tanto na UEPA, né, quanto também na Federal de Roraima, eu fiquei muito feliz, mas eu sabia que para mim não a prioridade seria o casamento, né, e seria estar perto do meu esposo, perto da minha família, enfim. Então, para mim seria inviável ir até o Pará, né, ir até Rondônia, enfim. Daí, mas assim, naquele momento, eu nem sabia se ia passar pelo ProUni, mas naquele momento já deu uma força, assim, algo que, opa, você tá muito perto, né? Você já conseguiu passar em algum lugar, você tá muito perto de conseguir a tua tão sonhada aprovação mesmo, né? Então, foi isso. É. E Micaele, como um monte de jovem no Brasil, né? Estudou, eu inclusive sou uma dessas pessoas, tá? Estudou numa cidade do interior Uhum. e teve uma realidade de ausência de domínio de alguns conhecimentos que são essenciais para o Enem. E ela Sim. saiu da cidade dela e veio para Petrolina. Foi fazer o cursinho, o BIOS, inclusive, o meu cursinho. Só que, além do cursinho, ela precisava, tipo assim, o cursinho todo mundo faz no Brasil inteiro. Mas estar aprovado, né, precisa de direcionamento. Precisa fazer algo que não seja o que todo mundo está fazendo. Sim. E eu acho que é aí onde exatamente entrou a tua escolha de vir para a mentoria. O
que é que a mentoria trouxe para a tua jornada de estudos e aprovação, Micaele? Bom, a mentoria trouxe, como a senhora falou, muito direcionamento mesmo, assim. Muita organização, me ajudou na questão de me organizar mesmo no dia a dia, enfim, e saber também o que priorizar, porque, por exemplo, eu já entrei na mentoria já em julho, então já estava próximo do Enem. Mas, por exemplo, o planner da reta final me ajudou muito a saber no que focar exatamente para o Enem. E também várias das possibilidades que a mentoria traz, como, por exemplo, que eu fiz a nutrição cognitiva. Eu sentia muito sono, cansaço e não entendia o porquê. E quando eu fiz os exames que a doutora Paloma passou, por exemplo, eu estava com vitamina B12 baixa, vitamina D, ferritina, tive que tomar injeção mesmo, porque realmente estava muito baixa. Então, além disso, a possibilidade de ter contato ali com a psicóloga, que eu também fiz na véspera do Enem, um mês antes, para poder controlar mais a ansiedade, estar melhor no dia do Enem. E fora todas as sessões que foram maravilhosas, né, da mentoria, assim. Sempre, todo dia de sessão, sempre era me dava muita motivação para continuar, mesmo cansada, mesmo com incertezas, medos e dúvidas. Sempre me dava muita motivação mesmo de saber que eu estava no caminho certo e que uma hora a aprovação ia chegar. E chegou até rápido, né, porque foi pouco tempo depois, já deu certo. Né? Você ficou com menos de um ano na mentoria. Na Sim. verdade, você entrou na minha turma de julho, Uhum. você cresceu, né? Você fez uma guinada de crescimento de não só de quantidade de aceitos, mas de qualidade de aceitos, Sim. por causa do TRI mais 2.0, que é a técnica que a gente tem para Uhum. escolher o que fazer na prova, né? Ter estratégia de prova. Porque, por exemplo, Micaele falou algumas coisas que, para quem está nos assistindo, e principalmente vai assistir essa live depois que ela vai para o YouTube, 2 dias depois ela está lá no YouTube, ela falou de algo chamado nutrição cognitiva. Gente, eu sou neurocientista de formação também. E aí, o que faz a gente aprender é um neurônio de qualidade. Então, como Micaele disse, ela estava cansada. E como ela estava cansada, ela não estava rendendo. Dentro da mentoria, nós temos uma nutricionista e o programa Nutrição Cognitiva, ele foi elaborado a várias mãos. A minha mão, de neurocientista e de mentora, de alguém que tem 3 décadas e sabe o que é que o aluno sente para passar. De doutora Carol, tá? Que por coincidência é minha filha, já tá de coincidência ser minha filha, que é psiquiatra e é da medicina integrativa. De doutora Marília Cavalcante, que é endocrinologista, e da nossa super nutri, doutora Paloma Saraiva, que tem toda uma especialização em nutrição cognitiva. E ela maneja a fisiologia. E isso deu um gás diferente para que Micaele aguentasse a reta final. Ela também falou ali no planner de reta final, gente, não tem como estudar tudo. Ninguém estuda, ninguém revisa 695 conteúdos. Então, a minha expertise em Enem, eu elaborei junto com a minha equipe um planner de o que é que o aluno vai priorizar. Tem assunto nível 1, nível 2 e nível 3. E tem assunto que eu digo, quantas vezes você me ouviu dizer assim, chuta o Sim, balde? titular. Você me ouviu dizer assim, você Sim, chutou o balde de alguns sim, com assuntos, certeza. Sim. tá? E tem que chutar o balde. Eu tenho aluno, ai, professor, meu amor, é nível 1, é 2, é 3, é não. Chuta o balde desse assunto. E bora ser feliz. E aí, você foi enfrentar, né? Tinha 2 aprovações conquistadas em extra SISU, que Sim. são processos que a gente coloca lá. Eu até brinco. O primeiro que é extra SISU. Vou explicar aqui para vocês também, galera. Seguinte, você faz a nota do Enem, faz o Enem, tem uma média. E concorre no SISU. Ok. Meus alunos não. Meus alunos têm a possibilidade de fazer 16 SISUs. Eles escolhem o que é que dá para rolar, o que é que não dá usando a nota do Enem, mas são outras inscrições, outras datas que a gente rastreia, sabe? Tudo é o nosso radar de vestibulares. E coloca lá tudo e o aluno vai fazendo. Tipo, Micaela passou em 2, mas ela fica longe da família, do marido. E ela sabia que ela estava muito perto. Eu lembro da conversa que a gente teve. Antes do Uhum. ProUni, antes de sua aprovação do ProUni, quando você decidiu continuar a jornada. Uhum. A gente olhou aqui, para você ir para bem longe,
seriam 6 anos longe de tudo, né? Quer dizer, até teu casamento, que é muito equilibrado, de repente, tá, ia desambar. Quem, né, a gente não sabe. Mas vocês iam ficar distantes, 6 anos de sofrimento. E ela estava por muito pouco. Ela sabia que, independente de passar no ProUni, ela ia continuar na jornada. E ela sabia que ela podia conquistar uma aprovação pelo SISU. Mas aí, fazendo um ProUni onde você teve acesso a dados, a tudo quanto é vaga, a ponto de corte, você Sim. passou pelo ProUni. E como foi essa história de passar pelo ProUni? Assim, eu fiquei muito feliz realmente, porque passei na Estácio de Juazeiro, na Idomed ali, então é do lado daqui, então fiquei muito feliz mesmo. E assim, é a bolsa, né? Bolsa 100%, que inclusive na faculdade da Estácio equivale a aproximadamente 978 mil reais, né? Ou seja, quase 1 milhão de reais. Assim, aham, exato. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. Todos os dias, assim, os primeiros dias mesmo lá, eu ficava sem acreditar, emocionada, assim, por estar fazendo medicina ali. E muito bom, fiquei muito feliz mesmo com tudo isso. Porém, teve o processo, né, da documentação, que o ProUni tem essa questão, né, que tem que fazer todo o processo da documentação, enfim. E documentos, gente, mesmo Micael estava com tudo organizado, mas teve um perrengue. Micael, conta o perrengue. Então, como ele falou, né, eu comecei a organizar toda a documentação antes mesmo de saber se eu seria aprovada ou não, né? Então, no primeiro dia ali de inscrição, eu já comecei a colocar os documentos numa pasta, enfim, já organizando tudo. Porém, o que que aconteceu? Quando eu fiz a inscrição do ProUni, não lembro ao certo o que aconteceu, mas basicamente eu coloquei o CEP da minha rua no meu endereço e constou foi o nome de outra rua. E eu não percebi assim, até porque na verdade essa rua aqui de casa, às vezes no Uber 99, cada uma dá um nome de rua diferente, assim. E aí, ok, não imaginei que fosse ter nenhum problema, só que aí quando eu fui comprovar, basicamente tava dando divergência, né, nessa questão do CEP. Na questão da renda deu tudo certo, mas aí na questão do CEP tava dando divergência. E aí nisso eu fiquei bem aflita, né, até mandei mensagem pra Meire, ela me ajudou e tudo. E aí nisso depois deu certo, eu fiz uma declaração com testemunhas, fui autenticar no cartório e tal, provando que eu moro realmente nesse endereço, tudo isso. Mas já é uma coisa para vocês se atentarem, né? Quem for fazer a inscrição do ProUni, já se atentar ao endereço se tá batendo certinho, tudo isso. Porque imagine o perrengue, não é? Sim, Tipo, você com uma bolsa na mão. sim, Gente, é R$ 1 milhão, tá? Então, eu até brinco, o ProUni vale R$ 1 milhão. Né? Não é que eu brinco, não, eu falo sério. É uma grande oportunidade. Por exemplo, a Estácio Domed, onde Micaele está estudando, tem nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Às vezes a gente tem nota 5, isso é pouco. Não, 5 é o máximo. É muito organizada, o internato é muito organizado. Já tem turmas formadas que foram fazer prova de residência, que passaram em residência. Eu até digo que uma faculdade, eu passo a dizer que ela realmente é boa, quando o produto de lá vai adiante. Passa nas residências que quer. Então vamos lá. Até porque a Estácio, por exemplo, aqui no Nordeste, ela tem, uma das mais antigas é a Estácio em Juazeiro do Norte do Ceará. Por exemplo, o meu sobrinho Bruno, ele fez lá pelo ProUni. Nessa época, bolsista de escola privada, e a minha irmã era coordenadora lá do auxiliadora, e, obviamente, ela não pagava mensalidade, porque o seu filho, ele era bolsista. Nesse tempo, bolsista de escola privada conseguia entrar, agora não consegue mais não. Agora, com a lei de 2022, é ordem de prioridade. Então, é ocupado por quem veio de escola pública. Mas, por exemplo, a Estácio tem toda uma organização didática que vem de outras unidades que ela tem. Meu sobrinho, por exemplo, que fez Estácio do Ceará, e na mesma época passou na PUC de São Paulo, mas ia ficar muito. A PUC é concorridíssima, tá? Mas ia ficar muito longe de casa. Então, vai fazer no Ceará. Quando ele terminou a faculdade, ele passou em primeiro lugar em 3 residências médicas. Ele escolheu. Ele passou em primeiro lugar em Recife, primeiro lugar em Salvador e primeiro lugar aqui, também na residência do HU de cirurgia. Ou seja, eu tenho vários alunos que já fizeram particulares,
tá? E Uhum. quando vão para a prova de residência, se destacam. Então, eu sempre desmistifico essa ideia. Sabe aquela ideia do passadão? Sim. Particular, papai pagou, passou. Não. Lá na tua turma, tu estuda muito, Micaela. Como? Repete. Na sua turma de Sim, medicina, vocês estudam muito, a faculdade é sim, rigorosa. sim, sim. Estudo muito, com certeza. Isso. É. E eu queria te dizer assim, você teve toda a experiência de organizar documentos, teve esse perrengue do CEP, que tem como resolver sim, é só você Uhum. fazer uma declaração que é reconhecida em Uhum. cartório, tá? Isso. Eu gravei até um vídeo essa semana que vai rolar sobre isso, atestando que você mora naquele endereço. Mas como Uhum. tem uns dias aí, a galera ainda está na inscrição, presta atenção. Eu tenho um outro aluno lá de Araripina, gente, esse foi o ó. Ele passou no ProUni, esse perrengue do endereço, eu sou experiente em perrengue de endereço, tá? Ele passou no ProUni, numa faculdade em Itabuna, Bahia. Faculdade de Santo Agostinho. A rua, na conta de energia, estava Rua 5 número 10. Na conta de água, estava Rua do Coqueiro, número 10. Porque Uhum. aquela rua 2 virou Rua do Coqueiro. E muitas vezes, essas mudanças que as prefeituras fazem, tá? Por favor, não é Rua do Coqueiro, não. Eu não lembro o número da rua do meu aluninho. Mas, tipo, às vezes, a família teve que entrar na justiça para que a CELP mudasse o número, porque a faculdade não aceitava nessa declaração. E ele ia Nossa. perder uma bolsa de R$ 1 milhão. Mas deu um prazo de 15 dias, e aí ele tinha. Porque, gente, o normal é ter um comprovante de residência. Mas está lá dizendo que a faculdade pode exigir mais documentos. Então, a faculdade que exige comprovante de residência para todos os indivíduos do grupo familiar. Então, por exemplo, é você, seu pai e 3 irmãos. E esses 3 irmãos têm que ter um comprovante de residência no nome de cada um. E na prática isso não existe. A conta de água e luz está no nome do pai. Ou está no nome do marido, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Tá? Pode até estar no seu nome, mas na prática não existe. E como resolver? Com a declaração do dono do imóvel, que a pessoa reside, mas tem que reconhecer a firma em cartório. Ou seja, tem que ter prazo. Por exemplo, no Uhum. dia que foi entregar os documentos lá da Estácio, você deixou para o último dia ou foi logo no começo? Fui no primeiro, mais cedo que eu pude. E Isso. justamente, eu fui no primeiro dia e ainda precisou. E quando eu cheguei lá, mesmo mandando os documentos que tinha no PDF lá, precisou de outras coisas além, né? Essa declaração que a senhora acabou de falar também, eu fiz da questão do preço do proprietário, para provar que nós moramos aqui. Porque aqui a conta de luz vinha no nome da minha mãe. Quando eu casei, estava o contrato no nome dela. Então acabou que isso já dificultou também. Aí precisei da proprietária para provar que nós dois morávamos aqui, sozinhos, sem meus pais, enfim. Ou seja, perrengue em cima de perrengue. Uhum. Mas Sim, eles por R$ 1 milhão, a pessoa sim, entra na maratona dos papéis. Então, assim, certeza. é um conselho, vai o conselho da Micaele. Quem for selecionado, não é porque no ProUni, na verdade, e isso vai acontecer no FIES, não tem aprovado. A pessoa primeiro é pré-selecionada. Aí Uhum. vai para lá, para a faculdade, entregar os documentos. Só aí, a IES, que é a Instituição de Ensino Superior, tá? Sempre que vai essa abreviatura IES lá no edital, significa isso. Instituição de Ensino Superior. Pode ser uma faculdade, pode ser uma universidade. Ela vai receber os documentos e ela pode pedir outros. Está na lei dizendo que ela pode pedir outros. Então, ir no primeiro dia é essencial. Para você ter tempo hábil, né? Eu até recomendo que quando você já está assim, muito na mira daquela faculdade, vasculha o site. Às vezes você acha, às vezes, isso nunca está tão explícito, tá? Mas algumas universidades deixam lista adicional de documentos do ProUni, ou lista de documentos do ProUni. Imprima e Uhum. sai eticando. Tá? Bem, Micaele, mas assim, você, como eu disse, daqui a 5 anos e meio você está formadíssima, muito bem formada, por sinal, porque é uma excelente faculdade. E assim, para as pessoas que hoje, né, que nesse momento, imagina que você, 1 ano atrás, entrou na mentoria exatamente em busca de
algo que clicasse junto com tudo que você já estudava para que você avançasse e conseguisse sua aprovação. Para alguém que está em casa hoje desanimado, por aqui de matéria acumulada, o que você diria a essa pessoa? Bom, eu diria para realmente focar no que é mais importante. Sim, realmente, se a pessoa for tentar aprender tudo, é impossível, realmente. Porque a pessoa não precisa acertar 180 questões, né? Precisa acertar questões com qualidade. Justamente como é ensinado na mentoria, né? Com a TR1+, né? Então, eu diria que realmente é focar no que mais é importante para a prova do Enem, no que mais o TRI valoriza, justamente como ele ensina na mentoria e dá todos esses direcionamentos. E assim, é isso, é foco, é dedicação, é dar um gás nessa reta final, porque um dia vai valer tudo a pena. Eu tô aqui hoje, mas ano passado eu confesso que assim, era o meu sonho poder um dia estar aqui, né, fazendo medicina, seja pelo ProUni, seja na pública, enfim, era meu sonho e deu tudo certo, graças a Deus. Da mesma forma que deu para mim, eu espero que dê certo para vocês também. E tudo no tempo certo, as coisas dão certo. É verdade. E, Micaele, foi uma honra muito grande, né, ter você aqui partilhando sua jornada, até contando o perrengue do endereço, né? Sim, Mas isso certamente vai alertar muita gente que, tipo, na hora, eu mesmo digito 56, 306, 690, que é o da minha casa. E na hora que você digita, você confere se é, aquele número vai sair aquela rua tal, tá? sim. Aquela rua tal. Então, isso você tem que estar atento, tá? Atenção, as inscrições estão abertas. E durante o período de inscrição, você pode ainda ajustar qualquer dado. Não pode depois que o sistema fecha. Então, pega a tua inscrição, vasculha, olha o que é que está lá, porque assim, a renda que você colocar, É a você tem que mesma. provar. Porque tem muita gente remanejada pelo ProUni. Muita gente. Por quê? Porque os estudantes colocam dados que não podem provar. Além do que, tipo, Micaele viveu isso. Ela não estava dentro das vagas. Eu lembro. Sim, não estava. Uhum. Por causa dos fantasmas. Ai, que eu me irrito. Entenda, gente, o que é fantasma? É alguém que já passou em medicina, na faculdade X, lá pelo SISU, que já está assistindo aula, ou por um vestibular próprio. Mas ele quer ser campeão de aprovações. Aí ele vai e atrapalha. Eu lembro que nos últimos dias, Micaela conversou comigo. Não, deixa aí. Você está perto. Pode dar certo. Bora esperar. Sim, Porque um filho de uma égua, ou uma filha de uma égua, coitada da mãe, a mãe nem tem nada. Né? A mãe das pessoas nem é égua, tá? Mas esses candidatos que querem mais uma aprovação. Porque eu quero ser aprovado. Porque eu quero colecionar. Micaela conseguiu 3 aprovações. Mas essa do Pará e de Rondônia, ela nem foi lá. Ou seja, no primeiro remanejamento, a vaga dela foi ocupada. Ela estava tentando, porque ela estava tentando passar em algum lugar. Isso é uma coisa. Agora, sair colecionando aprovações. Já está na faculdade assistindo aula. Tem gente que está assistindo aula desde março e está participando desse ProUni. pois é. E essas notas, elas geram falsos pontos de corte. Elas até sobem muito ponto de corte. E às vezes algum candidato que queria deixar naquela faculdade diz, não, mas minha nota está tão distante que eu não vou ficar. Certeza. Isso é, tipo assim, é falta de empatia. E quem quer ser médico e quem quer ser médica, que vai lidar com vidas. Você está lidando com vidas quando você está fazendo a inscrição dessa, que é algo que você não quer. Você está destruindo uma vida. Alguém que poderia passar naquele lugar, que poderia ser feliz estudando naquele lugar. E que por sua causa foi induzido a colocar a nota em outro lugar. Então isso é muito cruel. Se eu pudesse, sabe, se eu fosse uma influencer dessas da vida que eu sou professora e mentora, eu faria uma campanha. Abaixo a aprovação fantasma. Chega,
Chega, você está lá no seu lugar feliz, vá ser feliz. Por exemplo, Micaele está feliz no curso dela. Tu vai participar desse prom de novo para tu É. conquistar outra Não, aprovação no outro canto? não. Inclusive, como eu sabia que eu também tinha que ser aqui na região perto, eu só coloquei na Estácio de Juazeiro, realmente. Na segunda opção, deixei vazia, assim. Porque eu queria nesse lugar, então. Isso, né? Porque ela é casada, queria, tipo, sabia que podia estudar em Petróleo do Juazeiro, ponto. É, Era a nossa conversa, sim. era o nosso direcionamento e estava tudo certo, tá? Mas abaixo candidatos fantasmas, tá? Se você tem amigo que se presta a ser candidato fantasma, conversa com ele. Ele está destruindo sonhos. Ele não está sendo empático. Ele não está sendo uma pessoa do bem. E na minha vida, as pessoas devem fazer sempre o bem. E sempre procurar o bem. Quem quer ser médico vai salvar vidas. E isso é fazer o bem. Então, doutora Micaele, muito obrigada, tá? Por você ter vindo aqui nesse momento, né? Depois você vai na mentoria num plantão médico, está pertinho do seu dia. E eu queria, né, só mais uma vez dizer, Micaele veio de uma cidade do interior do Piauí. Sim. E ela fez 5 anos de cursinho para passar. Entendeu, gente? Então, abaixo essa ideia também de que para passar em medicina tem que se matar de estudar, dar virote. Tu dava virote de noite? Não, nunca, assim. Entendeu? Abaixo essa ideia de que para passar tem que passar 5 anos, tem que dar virote. Não, tem que estudar do jeito certo. Então, Micaele, muito obrigada por tua Por nada, foi um presença, prazer. tá? Foi E ó, ótimo, viu? pronto. E com certeza você vai ajudar muita gente ouvindo tuas Amém. palavras. Tá certo? Pronto, Tchau, tchau. tchau. Beijo da Tchau, Pro. beijo. Tchau.